Vamos assistir o vídeo introdutório dessa série de João, como último ato litúrgico e preparatório para a exposição da Santa Palavra de Deus. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 11, do primeiro versículo ao versículo 16, está escrito assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Deus, obrigado por esse culto repleto da sua palavra. Cantamos um salmo, cantamos um hino, cantamos cânticos espirituais, louvamos ao Senhor, cantamos um trecho do Pai Nosso. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Culto repleto da sua palavra, repleto da sua presença. Chegamos até aqui, ao texto sagrado, com o coração mais que preparado, com o espírito inclinado para ouvir do Senhor verdades eternas que transformam. Eu lhe peço apenas que eu não atrapalhe esse momento, mas que eu venha a ser, por misericórdia e graça, é claro, um instrumento útil em suas mãos. Usa-me
como tem feito nos últimos 20 anos. E glorifica o teu nome nesse lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A espera de Deus nos parece, muitas vezes, um escândalo. Como, pois, entender o silêncio de Cristo diante da agonia dos seus amigos? Como conciliar o amor de Deus com a sua demora? Como podemos crer que Ele nos ama se Ele demora para agir? Quando oramos e Ele não vem, como crer? Quando o diagnóstico só piora e Ele permanece onde está? Quando o corpo adoece, quando o coração desanima, quando a alma grita e Jesus e Deus parece longe, como crer? Como acreditar? A pergunta que ecoa nestes momentos de angústia, de abandono, é inevitável. Se Ele nos ama, por que Ele não veio? Se Ele nos ama tanto, por que é que Ele não agiu? Em João 11, nos é mostrado que há algo muito mais profundo do que a simples e mera pressa daquele que clama. Há sempre um propósito de Deus na demora. João 11 é um relato de um amor que não corre, de uma amizade que não impede a morte nem o sofrimento, mas também é relato de um Cristo que escolhe demorar por vontade própria, não porque ignora a dor, mas porque planeja algo muito maior. O texto nos ensina que a glória de Deus nem sempre brilha antes da escuridão, e algumas vezes só depois. O texto nos mostra que às vezes a glória de Deus nasce no luto, floresce no atraso e explode na ressurreição. Aqui, nesse texto, no intervalo entre a oração das irmãs e a chegada do Mestre, somos confrontados com uma verdade profunda. Deus nunca se atrasa. Ele se revela no tempo que glorifica o seu Filho. E esse é o título desse sermão nesta manhã. Entre a espera e o socorro. Quando a glória espera o tempo de Deus. Jesus demora não por descuido. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Mas Ele demora por um propósito: revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos seus discípulos. João 11 marca o 7º sinal no Evangelho de João. O último e mais impactante milagre antes da entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus se dará no capítulo de número 12. Jesus já havia se declarado a luz do mundo, já havia se declarado o bom pastor, a tensão com os líderes religiosos estava no ápice, tendo em vista, inclusive, que em João capítulo de número 10, Jesus quase foi apedrejado e quase foi preso. Por causa da perseguição, ele se retira para além do Jordão. E é de lá que ele recebe a notícia de que Lázaro está doente. Betânia era um povoado 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia era o lar de Marta, de Maria e de Lázaro, amigos mais que íntimos de Jesus. Mas ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Era do lado do centro da perseguição de Jesus. E é nesse local onde Jesus será hospedado na última semana que antecede a semana da cruz. Nesse momento aqui, o clima é de espera, o clima é de tensão, e o Mestre demora de forma parcimonial, calmo, sereno e tranquilo.
E ao demorar, Jesus abre o caminho para a revelação mais profunda do Evangelho. Ele é a resposta para todos os problemas da nossa vida. Bom, o texto começa com o nome, a cidade e a dor das mulheres de Betânia. O texto diz: estava enfermo, estava doente Lázaro. Lázaro era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Essa Maria, e João faz questão de identificá-la, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. É interessantíssimo que o texto vai fazendo brincadeiras com os nomes. O nome Lázaro significa Deus é ajuda. Olha que interessante. Deus é ajuda. E esse que se chama Deus é ajuda, é na vida dele que se dará o cenário em que a ajuda demora. É interessantíssimo isso. O homem chama Deus é ajuda, e a ajuda de Deus demora. Deus escreve sua glória no nome do enfermo. E a gente não pode perder esses detalhes, porque eles são maravilhosos. Segundo nome que é interessante, Betânia. Betânia significa casa da aflição, casa dos pobres. E nesse local da aflição, se transformará em palco do consolo e da glória de Deus. Lázaro, Deus é ajuda, a ajuda demorará, a ajuda tardará, a casa da aflição será transformada no cenário da graça. O nome, a cidade, a família prefiguram a graça que há de acontecer. João vai dar um detalhezinho aqui no versículo de número 2, ele vai antecipar a identidade de Maria. Esse evento descrito no capítulo de número 11, versículo de número 2, só vai acontecer no capítulo de número 12. Isso indica que o evangelho já circulava entre crentes que conheciam a história. Aqui João está escrevendo no ano 99 da era cristã, no finalzinho do primeiro século. Jesus morreu entre o ano 33 e o ano 35. Então a história era conhecida e ele faz uma menção. Essa Maria aqui é aquela, só para vocês não se confundirem, é isso que ele está fazendo. Mas aqui é um ponto interessante. O mesmo Jesus que será ungido é o que vence a morte antes da morte. Ele vai ser ungido para morrer, você sabe disso. Capítulo de número 12, ele será ungido para a morte. Capítulo de número 11, ele vence a morte. Isso prefigura tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele vai fazer. O texto começa como começam muitas histórias humanas. O texto começa com uma dor, com uma casa amada, com 3 nomes conhecidos. E essa casa amada, essas pessoas amadas, se tornam palco do cenário do desespero. E essa talvez seja a nossa história. Está tudo bem, está tudo normal, a casa é amada, as pessoas são amadas, é uma casa de amigos, Deus está presente, mas de repente o cenário muda, e ao invés de esperança, vem o desespero. A casa agora está marcada pela dor. A dor está presente em todos os lugares. E Deus vai fazer essa brincadeira. A casa da paz vira casa da dor, mas a casa da dor também vira a casa da esperança. Mas veja bem que esse início do texto não tem súplica, não tem nada a não ser uma confissão. Lázaro está doente. Aquele que um dia se sentou à mesa com o Senhor, agora está na cama. Na casa da dor, chegou a dor. Na casa do desespero, da pobreza, chegou a angústia. Jesus, o seu amigo, está doente. Quando a gente olha para esses 2 textos aqui, esses 2 pequenos textos, a gente deve entender algumas coisas. Primeira, a soberania de Deus
precede nossos pedidos. E é por isso que às vezes nossos pedidos não são atendidos, meus irmãos. Não é porque Deus deixou de nos amar, mas porque a soberania dele precede, vem antes dos nossos pedidos. E você não pode ver a sua história como palco de tragédia apenas, mesmo que nesse exato momento você esteja vivendo tragédia. Você não pode se deixar levar pelas circunstâncias, porque elas mudam. Uma semana atrás você estava sorrindo, agora você está chorando. Quem garante que daqui uma semana você não voltará a sorrir? Grava isso no seu coração. No cenário da tragédia, onde Deus manifesta a sua glória. Nesse texto, ele manifesta a glória na tragédia. E há algo extremamente importante. Antes mesmo de você chamar, Deus já conhece o que você está passando. E Deus já está vindo. Mesmo que demore aos seus olhos. Ele já está vindo. Então o texto começa com um lugar, com uma notícia, com uma família, com uma pessoa, com amigos amados. E o que é esse recado, o que essa família, o que esse povo amado vai fazer? Eles vão mandar um recado para o Senhor Jesus. Olha comigo o versículo de número 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A oração das irmãs é indireta, é breve, mas é de uma profundidade. Elas não pedem cura, é interessantíssimo isso. Elas não fazem promessas. A gente costuma fazer promessa para Deus, né, quando está com problema. A gente diz: se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Elas apenas informam: Senhor, aquele a quem amas está doente. A oração mais poderosa nem sempre é a mais longa, mas sim a mais confiante. Aquele que amas adoeceu. O que o Senhor vai fazer? Elas colocam Lázaro nas mãos de Jesus, de forma confiante. Aqui amor, e é interessantíssimo, porque o verbo grego vai demonstrar um amor íntimo, aquele que o Senhor ama intimamente. Padeceu. Aquele que o Senhor ama de forma pessoal, agora jaz numa cama. E essa oração velada mostra que elas confiavam em Jesus de forma tão grande, porque Jesus saberá o que fazer. Mestre, Lázaro, que o Senhor ama, está doente. A gente espera, e o que você quer que eu faça? Não tem nada que queira que eu faça. O Senhor há de saber o que fazer. A gente precisa aprender com esse texto, porque quando a gente confia no amor de Cristo, não é preciso manipular a ação dele. Quando a gente confia no que ele faz e no amor que ele tem para a gente não precisa manipular ele. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, faça aquilo outro. Não. Mestre, Lázaro, a quem o Senhor ama, está doente. Faça o que quiser. O mensageiro é enviado, o recado é simples. Elas não dizem, faça algo logo. Aliás, elas não dizem nem faça algo, nem logo. Não há pressão. Apenas uma confiança. Se ele ama, ele sabe o que fazer. A fé mais profunda não exige nada. Aprendam isso. A fé mais profunda não exige nada de Deus. Ela se contenta com a presença. E ela espera. Ela espera. Ela espera porque ela está vinculada no amor, não no milagre. É como se elas dissessem aqui: sabe, Jesus, nós sabemos que o amor que o Senhor tem por Lázaro é enorme.
Agora ele está doente. O senhor há de saber o que fazer. Jesus nunca será movido por fórmulas. Ele nunca responde por insistência. Ele age por amor. E elas sabiam disso. Elas não fizeram 7 sexta-feira de campanha. Elas não fizeram 4 quarta-feira do poder. Elas não fizeram uma novena. Elas simplesmente disseram: o Senhor ama e o Senhor sabe o que fazer. O poder da oração, meus irmãos, está no amor que Jesus tem por cada um de nós, e não na performance da oração. Eu não preciso impostar a minha voz. A gente acha que Deus vai ouvir quando a gente fala bonito, né? Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, aleluia! Venho em vossa presença, ó sapientíssimo Mestre do universo. Jura por Deus que você acha que ele vai ficar animado com essa oração? O poder da oração está: o Senhor me ama. O Senhor ama essas pessoas. Faz alguma coisa, faz o que o Senhor quiser. A verdadeira oração não precisa ser performática. Ela precisa ser verdadeira. E aí, saiba de uma coisa, porque muitas das nossas orações, elas são feitas quando a voz falha. E quando a voz falha, talvez seja o grito mais alto que a gente possa dar. Aquele a quem tu amas está doente. Acabou, não tem mais palavras. Mas é tão alto, tão alto, tão alto, que chega no trono de Deus. Chega no mais alto. Aprenda a orar com simplicidade. Aprenda a orar com confiança. E deixe de orar tentando convencer Deus que Ele tem algo para fazer. Quem confia no amor de Deus descansa. E essas mulheres estão descansadas. Mas o que nós temos aqui nesse cenário é que a doença se transformará em trampolim para a glória. Olha o versículo de número 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por essa doença glorificado. A resposta de Jesus, ela é definitiva, ela é autoritativa. A resposta de Jesus é uma resposta cabal, finita. Essa doença não é para a morte. Jesus não está negando a morte de Lázaro. Isso seria loucura. Mas ele está negando a finalidade última. Ou seja, a morte não será o fim. Ela vai ser o meio. E aqui a gente precisa olhar que Jesus reinterpreta a nossa dor de acordo com os planos dele, não pelas nossas expectativas. E aqui está a nossa maior falha, porque a gente quer que Jesus interprete a nossa dor por meio das nossas perspectivas. Está doendo, eu não vou aguentar, onde já se viu, isso não podia acontecer, faça alguma coisa. Isso não muda quem Deus é e nem os seus planos. Ele vai olhar para a nossa dor de acordo com aquilo que está escrito no céu. E por quê? Ora, meus irmãos, porque tudo nesse mundo, inclusive a enfermidade, pode ser um instrumento para a eternidade. A enfermidade aqui não é sentença. A enfermidade é cenário para a glória de Deus. Para a glória de Deus, a doença se tornará palco da revelação da majestade divina. É para que o Filho seja glorificado. É isso que ele está dizendo, essa doença não é para a morte, é para que o Filho seja glorificado. E aqui mais uma vez Jesus vai conectar com o objetivo maior do Evangelho de João, que é revelar quem ele é revelar a glória dele. Como Filho de Deus, essa doença revelará quem eu sou. Só que a gente não pode se deixar levar pela teologia e não enxergar que parece muito estranho isso.
vem um mensageiro e diz: tem alguém doente? E a resposta é: isso não vai dar nada, não é para a morte, é para a glória. É um tanto ilógico essa resposta. A gente entende que teologicamente tem uma soberania aqui. Mas Lázaro está piorando. Lázaro, de cada dia que passa, está mais perto da morte. Só que Jesus não está preocupado com os sintomas de Lázaro. Ele declara o desfecho na soberania de Deus. Marta e Maria enxergam a doença. Jesus vê a ressurreição. Jesus está dizendo: essa dor é santa, esse vale terá fim, esse luto será vencido. Porque essa história, como tantas outras no mundo, não termina na cama. E interessante que essa história termina na tumba aberta. Essa história termina na tumba aberta. Sabe, irmãos, a gente vive numa sociedade tão científica, né? Os médicos são tão importantes, os especialistas, os cientistas, eles são tão importantes que a gente acredita no diagnóstico deles de forma resoluta. O médico dá um diagnóstico, a gente acredita piamente. Mas a gente se esquece que o diagnóstico do céu é maior do que o diagnóstico da terra. Essa doença não é para a glória, não é para a morte, é para a glória, é a fala de Jesus. E os médicos? Lázaro vai morrer, não tem o que fazer. É o fim da história. A glória de Deus é sempre o último ato da providência. Deus age para a sua glória. E aqui uma fala pastoral para você. Você que está enfrentando o sofrimento, você que está enfrentando o luto, você que está enfrentando a dor, você que está sentindo esse sentimento de abandono, você que está angustiado, pergunte-se: como Deus será glorificado nisso? Pergunte: quando o Senhor vai mostrar a sua glória? Pergunte para Deus: como o Senhor vai mostrar quem o Senhor é nessa história? As dores são temporárias, meus irmãos. E participar delas é participar de alguma forma da manifestação da glória de Deus nesse mundo. Há um textinho aqui que é fabuloso. Versículo de número 5 e 6 diz: ora, amava Jesus a Marta, amava Jesus a Maria e amava Jesus a Lázaro. Ótimo. Como ele os amava, ele foi imediatamente. Não é essa a resposta? Não é isso que a gente olha para o texto? Jesus ama Marta, Jesus ama Maria, Jesus ama Lázaro. Lázaro está doente, Jesus foi até a casa dele. Mas olha a continuidade do texto. Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O texto mostra que o mesmo amor nos versículos anteriores é aprofundado aqui. Jesus não ama só um, ele ama todo esse lar. E ele demora intencionalmente. Ele decide demorar mais 2 dias. Essa demora aqui não é ausência, não é omissão, é intenção. E por que Jesus está demorando 2 dias? Ora, porque até agora no Evangelho de João, o tempo de Jesus nunca foi regido pelo sofrimento nem pela pressão. Você que me ouve todos os domingos, e quando não me ouve, ouve um outro sermão de um outro pastor no texto. Você já deve ter percebido que Jesus no Evangelho de João não saiu desembestado por nada. Não teve nada que obrigou ele a agir. Nada. Os irmãos disseram: vá para Jerusalém. Alguém disse: fuja de Jerusalém. E Jesus deu de ombro para os 2 lados. O tempo de Deus nunca é regido pela pressão, nem pelo sofrimento, nem pelo luto, meus irmãos. Jesus nunca se precipitou.
E por que ele não se precipitou? Ora, porque ele tem todo o poder nele mesmo. Mas aqui há um ponto. A gente sempre interpreta a demora como falta de amor. Ele não me atende, ele não me ama. Ah, meus irmãos, o amor de Cristo não pode ser medido pela velocidade da resposta. Não pode. O tempo é uma coisa nossa, não dele. O tempo é uma convenção humana. Eu preciso saber que hoje é hoje, amanhã será amanhã e ontem foi ontem. Eu preciso saber a minha data de nascimento. Eu preciso saber que horas são. Eu necessito desse tempo. Deus não. O tempo de Deus é medido por outras categorias. E se ele se atrasa aos nossos olhos, ele chega na hora certa do relógio da eternidade. Seria tão bom se a gente pudesse ver o relógio da eternidade, né? Seria tão bom se a gente pudesse ver o relógio dele. Mas a gente não vê. Mas a gente sabe que existe. No relógio de Deus, tudo tem a sua hora certa. Jesus demora porque está conectado com o relógio de Deus. E aqui é um grande mistério. Porque ele ama, mas não corre para evitar a dor. Ele espera. Cada hora sem resposta é uma hora insuportável para os familiares. Mas para Deus é uma hora a mais, ou uma hora mais próxima do milagre e da intenção divina. Imagina os discípulos devem ter ficado muito confusos aqui. A notícia chegou, Jesus ama todo mundo, Lázaro está doente, mas Jesus não vai. Jesus fica. Os discípulos devem ter coçado a cabeça e dito: meu Deus, o que esse homem vai fazer? Às vezes Deus parece parado, mas é engano nosso. Porque ele está sempre em movimento, está sempre agindo de acordo com os seus propósitos, está sempre agindo de acordo com as suas ideias soberanas. Há um outro ponto aqui no texto. Olha comigo o versículo de número 7 até o versículo de número 10. 2 dias depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Bom, chegou a hora da gente ir. Só que voltar para a Judéia é voltar para o perigo. Os discípulos vão dizer: mestre, ainda agora há pouco, os judeus procuravam apedrejar-te, procuravam prender-te, e queres voltar para lá? Nós não vamos voltar. Nós não correremos esse risco. E a resposta de Jesus é no mínimo brilhante. São 12 as horas do dia, não são? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, o sol. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque não vê a luz desse mundo, o sol. Ora, se alguém anda de dia e não tropeça, ainda é hora de trabalho. É isso que Jesus está dizendo aqui. O texto começa com uma provocação. Vamos para a Judéia. E a resposta dos discípulos é óbvia. Voltaremos para o lugar em que você quase morreu? As pedras acabaram de cair no chão. Voltaremos para lá? A resposta de Jesus, que eu disse que é brilhante, vai apontar para ele mesmo. Enquanto é dia, ou seja, enquanto eu estou aqui, enquanto Deus está agindo, não há tropeço. Não há medo da morte, não há medo do enfrentamento. Andar de dia, nesse texto, corresponde a obedecer à vontade do Pai. Andar de noite é andar fora da direção de Deus. E andar de dia é andar em Cristo. Quem anda em Cristo, mesmo em meio aos perigos, escapa. Quem anda na luz da vontade de Deus não tropeça nos atalhos do medo e nem
nas armadilhas da perseguição. 2 dias Jesus está quietinho aqui. Ele olha para os discípulos e diz: vamos voltar. Os discípulos perguntam: para onde? Ele diz: para a Judeia. Vamos voltar para o lugar onde a morte foi jurada. Vamos voltar no lugar onde o ódio ferveu. Vamos voltar para o lugar onde as pedras foram erguidas. Os discípulos devem ter engolido a seco, né? Os discípulos devem ter engolido de forma atravessada. Eu fico reinterpretando as falas deles, né? Eu imagino que a voz trêmula de um deles disse: mas mestre, os judeus vão te matar. E vão matar a gente também. Mesmo assim o Senhor quer voltar. E Jesus deve ter olhado nos olhos de cada um deles e dito: ainda é dia, senhores. O sol ainda brilha. A luz do mundo está aqui. A missão prossegue. A glória de Deus caminha. A vontade do Pai se realiza. Não temam. É isso que Jesus está dizendo. A morte não governa os passos dos crentes. O que governa os passos dos crentes é a vontade do Pai. A morte pode nos perseguir, mas não nos governar. Enquanto for dia na sua vida, meu irmão. Enquanto Deus ainda tiver propósito em você, a morte não te levará. Grava isso. Nenhum inimigo poderá te deter. Nenhum medo, nenhuma angústia, nenhuma dor será forte o suficiente para te parar. Enquanto for dia, caminha. Enquanto for dia, avança. Enquanto for dia, marcha. É isso. Marche. No versículo de número 11, Jesus vai acrescentar: nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos lá. Temos que ir para lá. Temos que acordar Lázaro. Lázaro está dormindo. A frase aqui, nosso amigo, revela que Lázaro era amigo de todo mundo. Todo mundo amava Lázaro. Lázaro deveria ser aquela pessoa extraordinária. Lázaro deveria ser aquele amigo pau para toda obra. Lázaro deveria ser aquele cara que todo mundo tem apreço. Nosso amigo está lá. Nosso amigo está em estado de dormência. Jesus não disse que Lázaro morreu. Ele disse que Lázaro adormeceu. E por que ele diz isso? Porque ele está mentindo? Lógico que não. Só Jesus tem a palavra final sobre a morte. E aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, a morte não é um fim. Aos olhos de Deus, a morte é sempre um sono leve, um cochilo antes da ressurreição. Mas Jesus diz que vai despertá-lo. Ele vai acordar Lázaro. Ele vai chamar Lázaro pelo nome. Ele vai chamar Lázaro da tumba. Ele vai colocar Lázaro de pé. E há um contraste aqui fabuloso. Porque nos versículos anteriores ele está demorando. Agora ele está cheio de pressa. Nos versículos anteriores parece que ele não está nem aí. Agora ele diz: vamos para Jerusalém, vamos para Betânia, vamos para Lázaro. Chegou a hora de acordá-lo. É interessante que Deus não se move por causa das nossas pressões. Ele se move do jeito dele, da cabeça dele. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Se ele está dormindo, está tudo bem. Por que a pressa? Jesus tem pressa, porque ele diz: eu vou até lá para despertá-lo. Eu vou até lá para levantá-lo. Ele não vai continuar deitado. Eu conheço o nome dele. Eu conheço as irmãs dele. Eu conheço a casa dele. Eu sei onde está o corpo dele. Eu vou até lá. Eu vou levantá-lo. É incrível que aquilo que para o mundo é o fim, para Jesus é um sono leve, que é a morte. E também é incrível que nenhum sepulcro é forte demais quando Deus decide acordar alguém.
Aqui eu quero usar esse aspecto como uma metáfora. Tem muita gente que a gente ama que está morto. Tem muita gente que a gente ama que está encarcerado, que está envolto numa vida de miséria. Grava isso. Nenhum sepulcro é forte o suficiente quando Cristo decide acordar. Aquele seu parente usuário de drogas, aquele seu parente alcoólatra, aquele seu parente que vive uma vida dissoluta, aquele seu conhecido que é um desgraçado, e ele é mesmo, porque ele não tem a graça. Saiba que nem a maior miséria é forte o suficiente para impedir Cristo de acordar alguém. Lázaro adormeceu. Chegou a hora de acordá-lo. Mas olha os discípulos são um show à parte, né? Os discípulos são sempre um capítulo à parte. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se dorme está salvo. Aqui eles estão com medo de voltar para a Judéia, eles estão morrendo de medo. Senhor, se Lázaro está dormindo, por que a gente tem que ir para lá? Esquece isso. Esquece essa história de voltar para Jerusalém. Bora fazer outra coisa. Bora nadar no riacho. Bora mergulhar no Jordão. Bora. Vamos fazer algo de diferente. Aqui o argumento dos discípulos é para salvar a própria pele. Então Jesus precisa ser claro. E às vezes ele precisa ser claro com a gente também. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Eles, porém, supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. É incrível como ele sai da linguagem figurada e vai para a realidade. E aqui não há adaptação de linguagem, aqui não há floreios, aqui não há aquela falsa piedade, sabe? Às vezes a gente tem isso, né? A gente precisa falar uma coisa grave para alguém, uma coisa séria para alguém, e a gente chega cheio de floreios. A gente acredita que vai suavizar aquilo que a gente disser se a gente florear. Jesus poderia ter dito, né? Não, veja bem, olha, sentem aí. Eu preciso explicar para vocês. Lázaro tinha uma doença terminal. Ele faleceu. Jesus não faz nada disso. Jesus fala: que papo é esse de não ir? Ele morreu. Vambora, gente. Vamos para Betânia. Ai, como isso é extraordinário, né? Como isso é fabuloso. A gente não deve se assustar. Porque tem momentos na nossa história que Deus tem que falar com a gente com uma espada cortante. Está errado? Muda. Morreu. Acabou. Levanta. Sim. Não tem muito o que fazer. E a gente deve entender que nesse caso aqui, e se o nosso caso envolve a morte, Jesus redefine a morte à luz da ressurreição. Morte para ele é sono, morte para ele é provisória, morte para ele é temporária, não é o final. Os discípulos cheios de boas intenções e de malícia vão dizer: bora fazer outra coisa? Mas Jesus é frio, é direto, corrige os olhos desses homens e diz: Lázaro morreu. Eles precisavam entender essa realidade, porque se eles não compreendessem que Lázaro morreu, eles nunca compreenderiam a ressurreição. Mas aqui é um ponto que toca em todos nós. Cristo nunca vai esconder a verdade da gente. Nunca. Ele sempre vai nos preparar para a glória, mas nunca vai nos esconder a verdade. Vida com Cristo é vida de verdade verdadeira. Mas há uma notinha de rodapé no versículo de número 15. E por vossa causa eu me alegro, eu estou muito contente, porque eu não estava lá. Por vocês, ele está dizendo, eu me alegro de não ter estado lá com Lázaro antes. E qual é o motivo dessa alegria, Jesus? Para que creiais, para que vocês acreditem. Mas vamos, chegou a hora,
vamos até ele. A expressão me alegro aqui não indica que Jesus está feliz com a morte de Lázaro. Pelo amor de Deus, não pense isso. Ele está feliz porque por meio da morte de Lázaro ele vai poder fortalecer a fé dos 12. Olha que interessante isso. É por vossa causa. Mostra que a demora de Jesus não foi por Lázaro. A demora da ida de Jesus até a Lázaro foi pedagógica para os discípulos. Meu Deus do céu, como é duro a gente entender isso. Tem muitas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, porque Deus quer fazer com que pessoas ao nosso redor creiam. É por isso que tem um monte de coisa que dá errado. As pessoas precisam acreditar. A pedagogia do céu é assim, às vezes inclui perdas irreparáveis, para abrir caminho para a salvação eterna. Às vezes, o fechamento de uma empresa, a morte de um filho, uma doença incurável, o abandono dos amigos, a perca de uma denominação, ou seja, qualquer outra coisa. Às vezes essas coisas abrem caminho para que outras pessoas creiam. É incrível isso. A fé só será amadurecida por meio do sofrimento, irmãos. E às vezes não é a nossa, às vezes é a dos outros. Às vezes o sofrimento é meu, mas a fé é de quem está em volta. Mas Jesus não deixa a história assim. Ele diz, vamos até ele. Vamos embora. Chegou a hora, vamos juntos. Jesus olha para os discípulos e diz, eu estou feliz. A gente está indo até Lázaro. E vocês serão transformados. Vocês serão transformados. O vale da sombra da morte de Lázaro se transforma no vale da bênção dos discípulos. E eu gostaria tanto que você entendesse que muitas vezes o seu vale da sombra da morte é o meio pelo qual Deus transformará a vida de outros num jardim florido. Louva a Deus quando doer. Cante ao Senhor quando sangrar. Glorifique o Altíssimo quando rasgar. Aí nós temos o final da história com um discípulo chamado Tomé, conhecido por Dídimo. Ele se levanta. Aqui a história a história é aquela pessoa que se levanta na hora errada, no lugar errado, para falar a coisa errada, né? É o versículo 16, é exatamente isso. Tomé se levanta, bate no peito e fala, vamos então morrer. Tonto, não entendeu nada. Mas Tomé é assim, né? Tomé significa gêmeo. É aquele que tem a dupla identidade, né? É aquele que ora crê, que ora precisa ver. É aquele que na hora que tem que falar, se cala. E na hora que tem que calar, fala. Aqui, o que a gente tem é um ímpeto sincero. Eu não vou acabar com ele. Nós temos um ímpeto sincero, mas é uma teologia completamente errada. Ninguém está indo lá para morrer. Ninguém está indo lá para morrer. Ele disse, no início, lá no comecinho, essa doença não é para a morte, versículo de número 4, mas para a glória de Deus. Eu estou indo para lá para que vocês creiam. Tomé está cheio de coragem, mas completamente tolo. Ele não ouve mais o que foi dito nos minutos anteriores. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus usa até aqueles que não entenderam nada. E isso é tão bom para nós. Por quê? Porque se a gente estiver disposto a ir até o fim, é melhor do que a gente compreenda tudo e não dê um passo.
Tomé não sabe de nada, mas se levanta e fala: estou junto contigo, até a morte. É um coração valente, né? Um coração leal. E às vezes a gente precisa de gente assim. Aqui eu quero dizer algo para vocês. Sabe aquele seu amigo que na hora de dar conselho não acerta uma, mas na hora que você está chorando é o primeiro a chegar? Esse talvez seja o melhor amigo que você precise ter nesse exato momento. Não é o que fala bonito, mas é o que se levanta para morrer. Não é aquele que tem boas ideias, mas é o corajoso. O corajoso e estúpido. E se você é o corajoso e estúpido, louvado seja o nome do Senhor. Porque você é tão útil no reino de Deus quanto o homem das belas palavras. A fé imperfeita de Tomé mostra que Deus usa qualquer um. Usa gente como a gente. Ele quer morrer, Tomé. Não compreendeu que em Jesus é vida e vida e abundância. Tomé pensa que vai enterrar o amigo e vai morrer junto. Mal sabia que Jesus está antecipando a Páscoa aqui, que Jesus está livrando Lázaro do anjo da morte. Ah, meus irmãos, Deus nunca exigiu da gente compreensão total. Deus só exigiu da gente fidelidade. E fidelidade é melhor do que boa teologia. Fidelidade é melhor do que teologias sistemáticas. Fidelidade é melhor do que conhecer as coisas. Como é que eu concluo o meu sermão? Eu concluo o meu sermão dizendo que João, capítulo 11, versículo 1 até o 16, é mais do que uma introdução a um milagre. Você conhece a história. E se você quiser um spoilerzinho, Jesus vai chegar lá e vai ressuscitar Lázaro. Você sabe disso. Eu não precisava nem te contar, você sabe. Aqui nós não estamos introduzindo o milagre. Aqui nós estamos numa jornada pastoral, de mãos dadas com o sumo pastor. Jesus vai receber um pedido, às vezes é o nosso. Mestre, me livra dessa ação judicial. Mestre, me dá a sentença. Mestre, é a saúde do meu filho. Mestre, por que a gente está passando por isso? Mestre, que doença incurável é essa? Ele recebe o pedido, mas às vezes ele não responde. Às vezes ele espera um pouco mais. Ele ouve o clamor de quem ama, mas não se move. E enquanto ele não se move, a situação piora. Sim, piora, a doença avança, o tempo passa. No caso aqui, Lázaro morreu. E Jesus? Jesus diz: vamos. Agora é a hora. Na nossa vida também é assim. A gente faz um pedido e ele não responde imediatamente, mas chegará a hora dele se levantar e dizer: vamos, vamos. E aqui, vamos a Betânia, é um chamado para eu e você andarmos em fé. É um chamado para eu e você andarmos na luz. Tenham coragem, filhos de Deus. Mesmo em terreno de morte, levantem-se e marchem. Creiam, mesmo quando tudo parecer perdido. Não retrocedam. Jesus não deve explicação para nenhum de nós. E eu e você devemos acreditar que Ele conhece o fim, mesmo antes do começo. Jesus diz: vamos. Não como tem dúvida, como alguém que tem dúvida, mas como alguém que pisa com firmeza. Vamos! E esse vamos de Jesus é um chamado para que eu e você o sigamos com confiança, para ir com Ele, custe o que custar. Essa é a lição do texto. O tempo de Deus é estranho, mas nunca se equivoca. O amor de Cristo pode parecer ausente, mas nunca falha. A fé que cresce no vale da sombra da morte
É a única que vê a glória de Deus. E eu quero finalizar o meu sermão com uma frase para todos nós. Quando o tempo de Deus parecer atrasado na sua vida, lembre-se, Ele não está vindo para impedir a morte. Ele não está vindo para impedir o sofrimento. Ele não está vindo para impedir a dor. Ele está vindo para vencê-la totalmente. Não se esqueça disso. Talvez você esteja experimentando dor, sofrimento, angústia, morte. Sim. Ele não veio para amenizar isso. Ele veio para vencer isso para sempre. E quando Ele vencer essa história, e olhar para você e disser, vamos, mesmo se você não entender tudo, haja como Tomé, se levante e diga, vamos com Ele, para morrer ou para viver, mas vamos. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Deus, que baita texto, não? Uau! Como a gente fica de boca aberta. O Senhor ama, diz que ama 2 vezes, ama Lázaro, Marta e Maria. Vai passar aquela última semana na casa deles, vai jantar com eles. É a casa que o Senhor escolheu para passar a última semana da vida. É a família que o Senhor escolheu para estar perto, são eles. E de repente, eles estão doentes, o Senhor demora. E o Senhor espera, e a doença cresce, e a dor aumenta, e o Senhor não faz nada, mas de repente o Senhor levanta e vai. Oh Deus, que eu e meus irmãos compreendamos que nós somos a casa em que o Senhor decidiu passar o último tempo. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Nós somos aquele a quem o Senhor ama. E o Senhor nos ama muito. E o Senhor demora não porque nos abandonou. O Senhor demora porque tem planos maiores, que nos envolvem e envolvem outros. Mas acima de tudo, que glorificam o seu nome. E eu peço em especial aos irmãos que choram. Aqueles que sofrem com coisas que parecem intermináveis, com situações que parecem insolúveis. Eu rogo ao Senhor por esses irmãos, que eles nessa manhã saiam daqui completamente consolados, completamente fortalecidos, com a certeza de que o Senhor não abandonou ninguém, mas que o Senhor usará essa situação para a sua própria glória. Ensina os meus irmãos que sangram a entenderem o privilégio de participar da glória de Deus. E console o Senhor. Pois no fim das contas a sua palavra nos garante que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Console o meu coração também, que sofre com as decisões dos homens. Que eu possa ter a certeza de que a sua demora de agir não é abandono, mas sim para que outros creiam e para que eu passe a acreditar mais. Não demora muito tempo, porque minha fé é fraca, mas leve o tempo necessário para cumprir o seu propósito. Que essa seja a oração de muitos de nós nessa manhã. É assim que oramos. E nós não poderíamos orar em outro nome, né? A não ser no nome daquele que nos ama, que nos chama de amigo e que decidiu passar o seu último tempo junto conosco. É no nome de Jesus que a gente ora. Amém.